todos, boa noite a quem está aqui presente, boa noite a quem vai assistir a aula depois. Este é mais uma aula do curso de Tessituras Identitárias em Latinoamérica, um curso de formação continuada que a gente está oferecendo dentro do grupo de extensão do Arteiros do Cotidiano. Nós somos alunos da Faculdade UFPEL, alunos de licenciatura em Artes Visuais. Meu nome é Jerônimo. Meu nome é Pietra, e eu também sou da mesma turma. A gente vai começar a tratar sobre grafite e pichação hoje, né? Então, nossa aula, a gente vai tentar conversar um pouquinho como que as identidades culturais se relacionam com a pichação. Eu vou fazer uma introduçãozinha aqui, mais ou menos, do que a gente levantou numa pesquisa de como se deu esse movimento de riscos nas ruas, como ele começou aqui no Brasil. No Brasil, os primeiros movimentos que a gente conseguiu observar nas ruas, primeiras manifestações com letras, elas foram na época da ditadura, foram protestos, como o primeiro registro que tem é uma pichação escrito diretas já. Então, a gente sabe já a que época se refere mais ou menos, né? E logo após isso, começou em São Paulo uma pichação a aparecer nas ruas. Era uma pichação bem curiosa, ninguém sabia muito bem do que se tratava. Ela foi pelos anos 70, mais ou menos, final dos anos 70, início dos anos 80, uma pichação escrito Cão Fila, quilômetro 26. Era só isso que estava escrito. Depois, agora com acesso à internet, a gente sabe bem o que é, né? Antigamente as pessoas acho que ficavam bem curiosas. Era um criador de cão fila que tinha na estrada do quilômetro 26, lá perto de onde ele deixava os escritos, um canil, e era o marketing dele, né? Naquela época. Depois, em São Paulo também, no governo de Jânio Quadros, começaram duas figuras, dois nomes começaram a aparecer escritos pelas ruas de São Paulo. Era Pessoinha e Juneca. E foram atrás dessas pessoas, eram pessoas da periferia e foram condenados por estarem porcalhando a cidade, deu bastante repercussão, né? Eles escreviam o nome deles onde eles achavam que eles deveriam assinar. Paralelo a isso, aqui no Rio Grande do Sul, tinha umas escritas que estavam aparecendo, escrito Toniolo. Eu estudei em Porto Alegre, eu me criei em Porto Alegre, né, no ensino médio, no ensino fundamental, e para mim sempre foi uma lenda, assim. Eu sempre caminhei pelas ruas de Porto Alegre, sempre vi muitas vezes escrito Toniolo. E eu achava que era um grupo de pessoas, porque eram muitos escritos, né, em muitos lugares, nos monumentos, praças e muros. E eu comecei a pesquisar agora para essa aula e descobri que Toniolo é um policial civil aposentado que ele, em 1982, ele tentou escrever uma coluna, tentou botar a opinião dele ali no papel e se manifestar, né? Deixar ali o que ele pensava sobre a atualidade lá. E não deixaram. O Estado, ele era um policial civil, né, funcionário do Estado, o Estado reprimiu ele e disse que ele teria que se aposentar, porque ele estava se manifestando de um jeito incoerente à profissão, e ele não poderia assinar Toniolo, porque ele era um funcionário do Estado. Ele não poderia se manifestar, dar a opinião dele e assinar como Toniolo. E aposentaram ele, e ele começou a gravar Toniolo, que era o que ele não podia, pelas ruas, né? E em 84 ele teve uma ação bem interessante que foi, ele anunciou para todo mundo que ele ia dar uma entrevista na Praça da Matriz de Porto Alegre e em seguida ele ia pichar o Palácio Piratini. O Palácio Piratini em Porto Alegre é a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. E ficou um monte de repórteres esperando ele na Praça da Matriz e ele foi em direção ao Palácio Piratini, que fica do lado da igreja, e passou pelos guardas que estavam lá, né, de barricada, para não deixar ele aparecer. Tudo bem, boa tarde, irmãos. Acharam que ele era o padre, era um senhor, ninguém esperava, né?
e ele foi lá e escreveu Toniolo, não completou o O, e pegaram ele. Então, essa é uma figura gaúcha, para mim, lendária, porque eu cresci vendo isso e descobri agora que era um policial civil aposentado. Achei bem inusitado isso, porque, né, a gente tem como uma transgressão que não viria desse lado, talvez, ou do que a gente tem formulado, que eu tinha formulado como isso. Em São Paulo, começou um outro movimento, anos depois, nos inícios dos anos 90, chamado picho. O picho, ele não seria mais o que a gente conhece como pichação, né? A pichação são escritas, qualquer coisa é uma pichação. O picho é um movimento originário de São Paulo, ele tem uma identidade bem forte em São Paulo. Ele se origina com a grafia buscada dos movimentos punks, movimentos de rock da época, as bandas que estavam em ascensão, e as letras são bem retas, né? E tem 3 nomes que se destacam em São Paulo, que começam a fazer uma história dentro desse movimento do picho, né? Que é o Di, o Tento e o Chuim. O Di é lembrado até hoje porque ele fazia muita grafia, assim, tudo que era lugar, e ele é muito lembrado por todos do movimento. E quando começa o picho em São Paulo, já começa uma coisa que não tem uma manifestação, digamos, uma intenção como tinha na ditadura, né? Uma intenção de escrever frases ou poéticas ou de representação política, mas começa pessoas a assinarem os nomes em prédios, em casas, em muros, e daí a gente começa a se perguntar, isso aí que tipo de manifestação? Isso é um vandalismo? É arte? Ou o que seria isso? E só um segundo que eu preciso. Eu acho que seria legal se os Pronto. participantes aqui pudessem ou quisessem dizer o que eles têm como pichação, o que vocês veem como pichação. Pichação para vocês é arte, é movimento artístico, é vandalismo, tem as duas faces dentro disso aí, se vocês quiserem conversar sobre. Isso. Vocês veem diferença entre pichação e grafite? Vocês sabem qual que é, o que vocês consideram de diferente? E a gente também, será que a gente sabe? É. A gente estava conversando, montando essa aula, e a gente chegou numa questão, eu e a Pietra chegamos num dilema, assim, a gente ficou com muitas dúvidas, nenhuma resposta. Eu acho que é legal a gente trazer essas dúvidas, talvez, para conversar com vocês, né? Tu quer falar, Pietra, talvez contar do que tu me contou? Posso falar, vou falar do meu relato. Eu tenho muitos amigos que são tanto grafiteiros como pichadores aqui em São Paulo. Mas eu lembro de um evento que aconteceu numa casa onde eu morava, onde a gente estava dando uma festa, e aí no dia seguinte a gente acordou e a gente descobriu que uma das pessoas que estavam na festa tinham pichado o local ao lado. E o local ao lado, na verdade, era um estabelecimento de uma família que não tinha, assim, muito dinheiro. Aí do Porto, a região do Porto, não era ninguém que tinha um status muito grande, era um local de uma família que vendia ração para cachorro. E aí aquela família tinha ficado meses e meses e meses arrumando aquela fachada, lixando, pintando, e daí eles iam ter todo esse gasto a mais de retoque. E daí que foi aí que eu percebi que as pessoas começaram. Por que que as pessoas viam a pichação de uma forma tão não sei se errada a palavra, mas porque as pessoas têm tanto preconceito com a pichação e qualquer coisa que seja parecido com isso, né? E aí, até que ponto que vale a pena? Porque realmente é uma parte da rua, é uma parte pública, mas também é o privado ao mesmo tempo, também é de uma família. E até que ponto vale a intenção de Ah,
A Letícia falou justamente essa palavra, intenção aqui. É, Então, respondendo a nossa pergunta, né? Se o que era arte, o que era vandalismo. por exemplo, você tá ali e você picha o alto de um prédio comercial, onde não vai interferir diretamente na vida particular de alguém e de alguém que também tá meio que na mesma área, não é a mesma vivência, às vezes não é, mas até que ponto que vale? Eu não estou colocando aqui valores, eu estou literalmente colocando aqui para a gente se perguntar sobre isso, o que que vocês acham sobre. E foi aí que eu percebi o porquê que muita gente tinha essa visão errada, e eu cresci tendo essa visão também, porque era a visão que os meus pais tinham, a visão do meio onde eu tinha, e eu comecei a quebrar um pouco mais isso quando eu entrei na faculdade também, né? Então, eu queria saber qual que era a visão de vocês sobre isso. Vou compartilhar um vídeo que a gente selecionou, a gente fez um estudo, mais ou menos, e viu que tem várias vertentes, mais ou menos, dentro do país, que são várias linhas de pichação, digamos assim. E eu vou passar um trailer, eu vou passar um pedacinho de um trailer que é sobre o Sharp, que é o estilo do Rio, que é o estilo carioca. Mas eu só vou passar um trechinho que é sobre isso que a gente está conversando agora. É o único. Não picho escolas, porque meus filhos frequentam colégio também, entendeu? Eu, pelo meu lado, nunca respeitei nada, não sei porquê. E aqui a arte fica eterna. Se tiver a minha pichação só no teu muro, é até a pena você apagar. Tu tá apagando uma obra de arte. É arte pra gente. O pessoal da rua aí, né? Pro povo é vandalismo, eles não vê como arte. Tem uma cultura, é uma arte proibida. Na tua assinatura tem a tua personalidade. A gente não pode fugir da opinião da sociedade. Então, é mais ou menos esse dilema, né? Tem várias visões, tem vários jeitos de ver isso, mas os nomes, gravar, por quê? A gente acaba entrando num assunto mais delicado, né? Por que uma pessoa tem a necessidade de gravar o seu nome em alguma parede, ou monumento, ou muro, ou buscam altos de prédios, né? Então... Esse vídeo é até curioso, tem uma hora que ele fala, eu não picho os muros da escola porque meus filhos estão na escola, enquanto outro, que também faz a mesmo tipo de arte que ele, fala que tá na rua, qualquer lugar vai ser lugar. Então, qual que é a intenção exatamente de escolher o local, o porquê que é tão importante colocar o seu nome, né? Por que que as pessoas precisam disso para se sentirem pertencentes? E aí vem uma problemática de pertencimento, assim, do local que a gente vive, né? A gente pode entrar nesse debate também. Isso, acho que, de repente, vamos passar mais um videozinho, seguir acrescentando outras ideias de outros pichadores, de outras linhas, a gente vê se chega a um consenso, fica com muitos questionamentos. Em São Paulo tem várias categorias de pichação. Tem uns caras que faz só muro, tem uns caras que faz janela, tem uns caras que faz mais prédio, tem uns caras que faz escalada, tem cara que faz tudo. Mas o fundamental aqui da pichação de São Paulo, independente das categorias, é o cara ter bastante pichação. A pichação de São Paulo, ela é uma comunicação fechada, é da pichação para pichação. Então, ela, na verdade, ela não se comunica com a sociedade, ela é uma agressão, ela é feita para agredir a sociedade. A pichação em São Paulo é única, não tem lugar nenhum do mundo. Tanto que os gringos vêm pra cá e atrás de bagulho de grafite, essas paradas, quando os caras veem
as pichação, aí os caras já até largam o bagulho de grafite pro lado e já quer se aprofundar no meio da pichação, mano. Quer saber mais a respeito, porque não existe isso. Né? Uma coisa audaciosa, né, mano? Um centro urbano igual São Paulo, uma cidade grande pra caralho, a terceira, quarta maior capital do mundo, mano. E tipo, você olha os prédios tudo pichado aí, mano. Cara, eu respiro pichação 24 horas por dia, eu gosto pra caramba, meu. Trabalho na rua de moto aí, 12 horas em cima de uma moto, tá pra cima e pra baixo. Agora tô em Santo Amaro, depois tô em São Miguel Paulista, depois tô em Osasco, depois tô no Itaim Paulista e assim vai e você tá acompanhando, né? Olha, falando francamente, é difícil eu não ter entrado numa rua que eu não tenha pichado em São Paulo. A cidade de São Paulo, ela se tornou um agente verticalizador das letras, ou seja, a escrita da pichação de São Paulo vai seguir as linhas guias da cidade, entendeu? É como se São Paulo fosse um caderno de caligrafia gigante e os pichadores vão preenchendo esse espaço, entendeu? A pichação, ela carrega uma máscara. Tem muitas pessoas que acham ela feia, que é um bicho que passou por ali. É questão de conviver, de aprender a ter uma percepção sobre ela. Eu vou começar a ver o belo nela. O pichador, quando ele vai criar a logomarca dele, ele busca uma originalidade nesse letreiro para estar chamando a atenção nas ruas, então não é só rabisco. Existe um processo criativo, um processo artístico muito bem elaborado para ele estar criando a marca dele. Quando a pichação de São Paulo surgiu na década de 80, esses jovens eles eram muito influenciados pela cultura do heavy metal, punk rock, hardcore, rock. Então, a pichação, na verdade, ela migrou do movimento punk, começo da década de 80. E eles se inspiraram para criar os logos deles, os letreiros, nos logos da banda de rock. Então o começo foi isso, assim, de capas do Iron Maiden, né, que você ia vendo, né, mas aí você vai aprimorando, né. E por sua vez, esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de milhares de anos atrás, que na verdade essas runas são o primeiro alfabeto da Europa, que é o alfabeto dos povos germânicos, escandinavos, dos anglo-saxões, e os pichadores se apropriaram dessa escrita e criaram em cima, é uma antropofagia, não é uma simples cópia das runas, é uma criação em cima disso, uma evolução mesmo em cima disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos atrás migrou para São Paulo, para os povos bárbaros de São Paulo. Então, acho que a gente consegue ver dentro de São Paulo, tem toda uma característica de movimento, uma coisa própria mesmo, né? Que é essa coisa originada do picho reto, que eles falam, que é letras e nomes, e São Paulo, a gente sabe, né, a maior cidade do país, logo a cidade que tem maior desigualdade no país, eu acho. E por que esse movimento ele tende a vir da periferia para dentro do centro, né? A gente fica se questionando, entrando num assunto delicado, talvez, mas aí surge a questão da identidade, de necessidade de uma pessoa querer ser vista, de ela querer ir lá num muro e transgredir aquele muro dizendo, olha, eu passei por aqui, eu estive aqui, isso aqui, eu já consegui conviver nesse meio, talvez, né? Então, voltando à história que a Pietra estava falando, a gente não sabe, muitas vezes, qual foi a realidade dessa pessoa, né? Por onde ela passou, por onde ela, como ela se firmou, e se não foi dentro de uma cultura possivelmente assim, né? Onde ela tinha que deixar sua marca lá, para acreditarem que talvez que ela passou por lá. Hoje em dia, talvez tenha essa coisa da selfie, né? A gente vai lá no lugar e tira selfie. É bem mais ecológico, talvez. Mas, antigamente, tinha essa necessidade de marcar aonde o humano esteve, né? O alcance, onde eu já alcancei. Então, ter essa marca própria também, esse desenvolvimento de sua marca, de sua grafia, ela não ser imitada, ela não ser copiada, de ser única e conseguir espalhar ela. Um marketing pessoal, assim, de eu estou existindo. Olha como eu estou espalhando a minha existência por aí, talvez.
Uhum. É bem isso. E não existem em São Paulo vai ser basicamente essas linhas retas, mas não existe apenas esse tipo de pichos. Também existem alguns outros que são elaborados com mais curvas. Eles são mais curvilíneos também. Existem outros tipos de pichos que a gente vai conseguir encontrar pela cidade. E é sempre basicamente nesses grandes centros, né? A gente encontra na periferia, mas a maioria é nos grandes centros. E, inclusive, quanto mais alto você consegue chegar num prédio, às vezes, maior o seu status ali naquele local, quando as pessoas vão te reconhecer, ainda mais os pichadores, porque basicamente a maioria da população que não tem acesso, não compreende essa arte, a gente vê aquilo, a gente nem entende o que que era. Eu lembro quando eu era criança que eu nem entendia que aquilo eram letras. Então eles têm isso de eles marcarem entre si, é meio que eles vão conversando pela cidade também, muitas vezes, marcando seus nomes. Eu vou compartilhar mais um trechinho desse mesmo documentário que eu passei antes, agora eu esqueci de dizer. Esse último trecho que a gente viu é do documentário Picho, que está disponível ali no material complementar também. Eu vou passar mais um trechinho dele para a gente fechar essa questão que a gente está debatendo agora. Pichação é nossa, Tuta. Todo mundo domina o bagulho, todo mundo que representa o pinche é nós, mano. E a maioria de pichador, mano, não vem da burguesia, é tudo da periferia. Poucos playboy que você vê que picha, mano. Aprendi a sobreviver sem grana, sabe? Aprendi a não ter um puto no bolso e pegar um trem, um metrô e ter que entrar muitas vezes pela janela. Aprendi a ficar com vontade de muitas coisas aí. Muita gente, né, meu, da periferia, da pobreza aí, né, meu, do mundo aí, gostaria de falar e não tem condições de falar, né, meu, de se expressar, né, meu. Só quem tem o direito de falar, que tem o direito de opinar nas coisas é os gravatados aí, né, meu. Eu acho que existem 3 motivações básicas que vão estar motivando o pichador a se envolver com essa cultura de rua. O primeiro é o reconhecimento social, o segundo é o lazer e a adrenalina, e o terceiro é o protesto. O governo quer o povo burro, povo burro e sem informação. A gente aqui é pichador, mas ninguém é burro. Todo mundo vê jornal, todo mundo sabe o que tá acontecendo. Todo mundo é estudado, né? Quando nós conhecemos aí foi algo pra jogar pra mídia mesmo. Nós vamos pros muros pra sair no TV, jornal, o que for possível a gente sair aí, internet, o que for. Até no celular dos outros pra nós sair, se for pra sair, nós sai. Nossa parte a gente tá fazendo. A gente mete nos muros mesmo, protesto, indignação e acabou. Onde aconteceu, tipo, um assassinato, ou na casa do cara que tá errado, ou na frente. Se não tem muro na casa dele, nós faz no muro da frente, do vizinho. O que importa é nós chegar lá e deixar uma mensagem pra ele. Queria quando acordar de manhã, ele vê lá, porra, os caras tá enchendo meu saco mesmo. Eles podem não ser presos nada, mas vai complicar eles. O povo tá vendo. Os governantes aí vê que a gente tá atento aí. Tudo que tá acontecendo de errado aí. A voz do povo aqui nos muros. Então, voltando para dar um pouco mais de embasamento ao que a gente estava conversando agora, esse movimento, ele também tem isso, né? Que desde a história que eu contei lá do Toniolo, que foi o cara que o policial civil aposentado, esse movimento ele tende a ser um transgressor, que é um vandalismo. Atualmente no Brasil é considerado crime ecológico. Qualquer risco, seja grafite ou pichação, ou qualquer manifestação com tinta sem autorização, é crime ecológico no Brasil. Porém, a gente voltando para o tema arte, que é a nossa aula, essas manifestações, quando documentadas por jornal, por mídia, ou mesmo por registro do documentário, como a gente está acabando de ver, será que isso aí já não vira arte?
Em 84, quando o Toniolo foi lá e pichou o Palácio Piratini, depois disso, ele anunciou que ia pichar o Palácio do Planalto, em Brasília. Anunciou, mandou carta, naquele tempo era carta, devia ser mais complicado, né? Hoje em dia seria talvez um pouco mais simples, mas não veriam tanto ele. Ele mandou carta para todos os jornais de Brasília, anunciando que ele ia pichar o Palácio do Planalto e que ele ia sair de Porto Alegre no ônibus tal, da linha tal, na poltrona 2. E pegou o ônibus, como anunciou, e o exército parou o ônibus no meio do caminho e ele se fez ser detido. Ele se fez ser detido porque ele queria ser ouvido, né? Então ele tinha um ônibus inteiro como testemunha e anunciou para o ônibus inteiro: avisem para todos os jornais que estão me detendo aqui. E ele foi preso, ficou em Brasília preso, mas naqueles dias que sucederam a prisão dele, todos os jornais de Brasília fizeram charges dele pichando. Então tem uma história ali documentada e tem registros de charges do Toniolo pichando o Palácio do Planalto. Então, será que isso já não é arte? Ele poderia estar tendo uma intenção ali de um grito de protesto, de gravar a marca dele, que ele estava sendo reprimido, mas a manifestação, será que ela já não pode ser vista como arte? O Henrique falou que vai mandar um documentário. Gratidão, Henrique. Voltando, será que essas gravações, essas coisas, assim, ela já não envolve uma arte? Esse movimento da pichação, ela é uma transgressão, mas o registro disso, o acontecimento disso, me fugiu a palavra, será que já não pode ser visto como arte? Essa intervenção agora veio. Uma coisa que eu gostaria de trazer aqui é, não sei se vocês todos sabem, das pinturas muralistas que aconteceram durante a Revolução Mexicana, que era justamente o povo indo revoltado para as ruas. E eles justamente escolheram os muros para serem pintados, em vez de fazer aquela arte. Não eram pichações, né? Não era escrita, eram desenhos, mas eles escolheram os muros justamente para ser acessível de todo mundo a ver também. Então, até que ponto também não fica mais acessível essa arte? A pichação não é mais acessível a toda a população do que a própria arte que está dentro das galerias e dos museus, né? Porque no muro todo mundo passa na rua, todo mundo vai ver, e todo mundo vai entrar em contato com aquilo. E vai sentir alguma coisa. Às vezes ela vai se incomodar, às vezes ela vai gostar, mas alguma coisa vai ser provocada nela mediante a ela ver aquilo. Começar um pouco da provocação de manifestações serem ou não serem arte. Teve um caso que aconteceu em junho de 2010, em Porto Alegre. Eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar a foto. Estão vendo aí? Sim. Consegue ver tudo? Tá um pouco pequena, Uma mas dá Porto pra Alegre. ver. Hã? Não, tá um pouco pequena, mas dá pra ver. Isso aqui foi no túnel da Conceição, em Porto Alegre, que alunos da URGS, da Faculdade de Porto Alegre, eles foram com água e sabão para o túnel e limparam o túnel. Então, parece que eles estavam escrevendo com tinta branca ali, né, para uma Porto Alegre mais limpa. E durante essa manifestação deles, a polícia chegou, como na foto ali aparece, a polícia chegou e prendeu eles por vandalismo. Então, eles estavam com água e sabão, escrevendo na fuligem dos carros, dentro de um túnel, e foram presos por vandalismo, né? Eles estavam fazendo arte, na minha opinião. Não era só porque estavam escrevendo, mas toda a intenção escrever com água e sabão numa sujeira, eu acho que eles fizeram arte não só porque
as pessoas que passaram por ali iam ver, porque talvez não tivesse tido tanto impacto quanto essa foto que eu tentei mostrar para vocês, que é a polícia prendendo eles por vandalismo, sendo que eles estavam com água e sabão numa parede suja, limpando a parede. Então, isso ter ido para o jornal, todo esse contraponto, eu acho que faz tudo ter uma potência muito maior, né? Não sei, quer falar alguma coisa, Pedro? Tem a entrevista? A gente vai deixar por último? Não. Eu ia passar para a entrevista. Eu fiz umas perguntas para o Theo Gomes. Theo Gomes, ele é um artista daqui de Pelotas. Ele é formado na UFPEL. E eu fiz uma montagem aqui com trabalhos dele e as perguntas, todas respondidas em diálogo contínuo. Então, ele vai responder as perguntas: qual é a relação dele com pichação, como que ele escolhe um lugar para arriscar, qual a relação com a transgressão e o que vai ser feito, se existe um planejamento ou se ele só sai arriscando, e se ele acha que existe algum tipo de vandalismo ou tudo é arte. Se existe algum tipo de... se ele aprova toda expressão com tintas ou se tem algum limite para isso. Vou só... Salve, salve! Eu sou o Theo Gomes, gostaria de agradecer também por essa oportunidade aí, de falar um pouquinho sobre o meu trampo, minha trajetória. Eu sou artista visual, atualmente eu trabalho principalmente com pintura em tela, tatuagem, ilustração e pintura mural. Bom, a pichação foi uma das primeiras influências, assim. Quando eu era criança, eu via na rua as palavras pichadas e tal, desenhos, e isso me chamava muito a atenção. Eu acho que foi uma das primeiras portas, assim, para o mundo da arte. Depois fui conhecendo outras vertentes, né? O grafite e tudo mais. Minha experiência com esse tipo de arte já faz um tempo já. E a questão do lugar era tipo onde a gente passava no cotidiano, daí, pô, vou fazer uma arte ali no lugar onde eu vou passar para ver, onde é o meu caminho para algum lugar, ou onde a galera vai ver, para ser tipo meio que uma brincadeira, sabe? Às vezes existe planejamento, dependendo do lugar, né? Tu tem que estudar o horário ser feito, esperar algum momento, um certo dia e tal. Às vezes existe esse planejamento, sim. Bom, agora faz muito tempo, né, que eu não saio para pintar sem autorização. Mas o sentimento de pintar na rua é sempre muito bom, de tu deixar uma arte ali para que todos possam ver. Eu acho que essa é a parte mais interessante. Eu acho que essa é a moral de tudo, de tu deixar a tua ideia pública, de tu poder fazer com que o teu trabalho se torne acessível para todas as pessoas. Quem nunca entrou numa galeria de arte, quem nunca teve acesso a um livro de história da arte, está ali. Às vezes
a pessoa não tem esse contato e fica até meio que com medo de entrar numa galeria, pensando, pô, será que tem que pagar para entrar? Será que eu tô com a roupa ideal para entrar nesse lugar, sabe? O que eu tenho que fazer lá para observar essa exposição, como eu tenho que me comportar, sabe? E tipo, o grafite tá ali, o cara tá passando para ir pegar o ônibus e tem uma arte ali no muro, é só ele contemplar aquilo ali, não precisa saber de nada, gostar ou não, sabe? A rua é um caderno de desenho gigante, né? Eu acho que é tudo válido, toda forma de expressão tem que ser respeitada, e o espaço de cada um tem que ser respeitado. Acho que só isso. Era essa então a entrevista com o Theo, fez essa colaboração pra gente aí. Quer comentar alguma coisa aqui? É exatamente isso que a gente estava falando, né? Ele terminou falando sobre isso, sobre a questão do local, que foi o que a gente mais ficou debatendo aqui, conversando, que toda forma de arte tem que ser respeitada, e realmente essa questão do local, além de pensar em que tipo de locais tem essa questão do horário que ele comentou, né? Que às vezes a gente não se liga, porque, querendo ou não, ainda é crime. O que diferencia muitas vezes é que um tá ganhando dinheiro para isso, então não é crime. E aí, quem não tá ganhando dinheiro... Então, eu acho interessante colocar esse pensamento às vezes, porque eu já vi muita gente fazendo várias artes na rua e recebendo para isso, e aí a pessoa que não recebe o dinheiro para isso, ela tá praticando vandalismo. Então, por quê? Acho que é legal a gente questionar isso também. Um colega nosso, o Kaique, ele até comentou, eu puxei o assunto em uma outra aula, ele até comentou que às vezes ele acha que os grafiteiros são usados pelo Estado para colorir, tapar alguma coisa, ou parecer que as pessoas, que esse grupo está com alguma proximidade, mas depois são esquecidos quando não se precisa mais deles e marginalizados, ficando sem espaço e tendo que, para se impor sua arte, fazer alguma transgressão. Mas, falando em transgressão, acho que a gente pode passar também um outro documentário que talvez tenha sido o que nos trouxe para esse tema, para essa aula, né? Que é Quando a Transgressão, Quando o Picho Tensiona a Arte. É um videozinho curtinho que fala de uma pesquisa, fala um pouco de tudo que a gente já conversou aqui, mas ele mostra bem quando o Djan, que foi o segundo vídeo que eu mostrei, quando ele ganha acesso à Bienal, né? Que foi transgredindo, que eles testaram os limites e acabaram ganhando um acesso à Bienal e sendo reconhecidos como artistas. Porque esse menino subiu no alto de um prédio para simplesmente deixar um nome escrito com uma letra que eu não consigo identificar nem o que quer dizer. Gera uma dimensão de uma performance artística, né? Ou seja, o quanto essa pichação no alto de um prédio também é a assinatura de uma performance de riscos, né? A prática social, o fenômeno social que eu pesquisei é a pichação com X. Claro que há muitas camadas dessa arte de rua ou das intervenções urbanas, mas a gente pode dizer que a gente tem o grafite, a gente tem as pichações com CH e a gente tem a pichação com X, que seria basicamente essa marca da cidade de São Paulo, que dá essa identidade visual, ainda que muitos não gostem, essas letras angulosas, pontiagudas, né, retilíneas que a gente vê. É um trabalho que eu, como pesquisa, desenvolvo desde o começo dos anos 2000, como uma pesquisa de antropologia
em que eu comecei no mestrado em Ciências Sociais na USP, mas que ela fala do surgimento dessa pichação nos anos 80, mas fundamentalmente trata das dinâmicas dessa pichação em São Paulo no final dos anos 90 e a partir dos anos 2000 até mais recentemente. Ao contrário do grafite nova-iorquino, que vai inspirar o grafite no mundo todo, em São Paulo você tem um desenvolvimento independente de uma forma de expressão urbana que vai se inspirar no começo dos anos 80, na sua forma, no seu estilo retilíneo e pontiagudo, principalmente no movimento punk, no movimento rock. A pichação ela é protagonizada e criada, de fato, fundamentalmente por jovens da periferia de São Paulo. Jovens que passaram a escrever seu nome, em um primeiro momento seu apelido, no espaço da cidade. E aí, principalmente nos anos 90, essa pichação começa a se tornar uma prática de grupos. Então, jovens que se conhecem nos seus bairros, né, ou nas escolas, enfim, resolvem pichar o mesmo nome. Então, aquele grupo tem o mesmo nome que eles passam a marcar a cidade, marcar seus espaços. Ela desenvolveu, particularmente em São Paulo e depois em outras cidades do Brasil, uma relação com o espaço urbano muito particular. Por meio de espaços de encontro na cidade, esses jovens passaram a criar um ponto de sociabilidade, estabelecimento de amizade, estabelecimento de uma rede de sociabilidade que ia para além do bairro, né? Por isso que eu chamo de uma rede social offline, porque passa a articular jovens que não se conheceriam se não fosse por meio dessa prática da pichação. E a partir desse centro, eles se expandem para todos os outros bairros da cidade, né? Por meio dos rolês, que é o nome que eles dão para essa saída para pichar e para marcar a cidade, o seu espaço urbano. Qual o meu objetivo para pichar a cidade? Eu quero Ibope. Eu quero ter Ibope. O que eles queriam dizer com isso? Eu quero ter reconhecimento social. Nos tornamos verdadeiramente um pichador de fato quando pichamos o centro da cidade. Por quê? Porque é o lugar de mais visibilidade, é o lugar por onde vão passar outros pichadores e vão ver a minha marca, e eu vim me tornar mais reconhecido e mais famoso dentro desse circuito específico que é o circuito da pichação. Quanto mais arriscado, de maior destaque, mais status, mais Ibope, mais reconhecimento social. A história mais interessante é do Di, né? Quando ele picha o Conjunto Nacional, e aí ele entra em contato com uma jornalista da Folha de São Paulo e diz que ele era um morador do Conjunto Nacional e viu como tinha acontecido a pichação e dá toda a entrevista dizendo como ele fez a pichação da perspectiva do morador. E ele pediu para não se identificar, ser identificado apenas como Di, que era o nome que ele pichou. A pichação, quando ela se desenvolve em São Paulo, ela acaba tendo uma relação de aproximação e distanciamento com outra prática que, apesar de ter sido perseguida no seu início, adquiriu ao longo do tempo uma legitimidade, que é o grafite, né? Então, inclusive essa distinção grafite e pichação é uma distinção brasileira e que nasce fundamentalmente em São Paulo, né? O grafite alcança uma legitimidade frente ao poder público, frente ao mercado das artes, frente à mídia, frente à opinião pública de uma maneira geral, e a pichação não, ela acaba sendo sempre colocada na chave do vandalismo, na chave da transgressão. Então a intenção artística não era o elemento fundamental nesse começo. Mas, ao longo do tempo, isso passa a fazer sentido. Então a gente tem algumas ações que marcaram, o que eu diria, um novo período da pichação em São Paulo. O trabalho de conclusão de curso da Faculdade das Belas Artes, né, de um menino que era ligado à pichação e chamou alguns jovens para, no dia de apresentação do TCC dele, pichar o espaço de apresentação do TCC. A invasão da chamada Bienal do Vazio, né, a Bienal de Artes de São Paulo, por conta de uma dificuldade financeira aquele ano da Bienal, ficou um espaço em branco e os pichadores aproveitaram para ocupar o espaço em branco, e acho que aquilo tensionou o campo das artes, ou seja, ao mesmo tempo que essa ação foi criminalizada, eles também alcançaram reconhecimento no campo das artes, porque na Bienal seguinte eles foram convidados e mais uma vez tensionaram esse campo das artes quando um dos pichadores invade a obra do Nuno Ramos, e a partir daí convites para a Fundação Cartier em Paris, a participação do Dijan e de outros pichadores na Bienal de Berlim, em que eles tensionam o campo das artes no mundo quando eles são convidados para fazerem um workshop de pichação e recusam, porque dizem que a pichação não é para se fazer workshop, e aí, como houve uma insistência, eles picham as paredes da igreja onde estava acontecendo o evento. Eu acho que é interessante ter a controvérsia. As pessoas têm o direito de não gostar e de não querer ter a pichação no seu muro, né? E acho que o espaço público é isso, esse espaço da controvérsia, inclusive do conflito, né? O grande problema é que durante muito tempo, e ainda hoje, é negada essa participação no espaço público a esses jovens. O desafio maior
está na dimensão da memória, que é a famosa expressão, quem não é visto não é lembrado, e no caso deles talvez quem não se arrisca não é lembrado, né? Ou seja, o quanto por meio dessa prática da pichação, esses jovens estão querendo, de certa maneira, construir uma memória de si. Essas folhinhas, esses materiais que eles trocam nesses pontos de encontro, eles colecionam essas folhinhas, eles colecionam fotografia das suas práticas, as matérias de jornais que saem falando mal deles, eles colecionam, inclusive ter um acervo considerável que conte essa história da pichação também é um desafio a ser alcançado, então é quase como pensar um contra-patrimônio aí que eles estão criando e que faz muito sentido para eles. Buscar reconhecimento, buscar ser lembrado por um determinado período, que no fundo é o desafio de todos nós, né? No final ali aparece uma pichação no muro. Arte como crime, crime como arte. Acho que é interessante isso. Mas, voltando agora, falando do todo esse viés artístico da pichação, não só falando da pichação de São Paulo, que é onde a gente conseguiu falar mais, porque tem mais registro, mas da pichação como um todo, ou não só da pichação, né? Ou, enfim, tudo que é feito, manifestação com tinta, sem autorização, numa rua no Brasil, é considerado crime de vandalismo e pichação. Então, um grafite sem autorização entra na mesma barca, é um crime igual. E antes da entrevista do Theo, que a gente passou, eu tive, sempre quando a gente começou a falar aqui de identidade, a gente começou, eu e a Pietra, a conversar sobre a possibilidade de falar sobre pichação. O trabalho do Theo, ele sempre me marcou muito, porque, como vocês viram ali, eu não consigo agora, ia tentar abrir a gravação, mas só passando tudo de novo. Tem muitos trabalhos dele que são animais, ou a cuia, aquela que aparece ali numa fachada, no mural amarelo. Os traços dele sempre me marcaram muito, a ponto de eu conseguir estar passando na rua, quando eu estava fazendo esse trabalho, eu estava conversando com a Pietra e falando que talvez eu conseguisse fazer um levantamento dos trabalhos do Theo. Se eu consigo achar aqui não. Esse trabalho aqui. Eu estava indo para o centro para tirar foto dos endereços que ele tinha me passado e passei por aqui e disse, vou parar aqui. Eu estava com a minha mãe. Disse, mãe, aqui. Ela, por quê? Disse, aquilo ali é dele. Ela, como tu sabe? Disse, porque eu reconheço. É justamente isso que eu vou trazer na aula, e por isso que eu achei legal convidar ele para fazer parte dessa aula. Porque eu olho esses riscos e ele me passa a identidade dele. Ele não preciso... Eu rodei isso aqui, eu não vi nenhuma assinatura. Deve ter. Acho que talvez aqui em cima, na coluna ali, tenha Theo. Mas eu não precisei ver a assinatura dele. A identidade dele naquele tipo de desenho, naquela impressão ali, para mim já era o suficiente para eu reconhecer como uma obra dele, como um trabalho artístico dele, que está colocado, para mim, assim, essa foto ainda exemplifica muito bem, assim, era um quadrado branco com transformadores de alta tensão e está enquadrado no meio dos prédios, com toda essa arte agora, uma coisa de muralismo, consegue girar em torno. E esse trabalho, ele, sem autorização, como eu acredito que ele tenha sido feito, ele é uma pichação, ele é um vandalismo, ou é uma arte. Então, acho que
a brincadeira, talvez, que a gente quer propor para vocês, como um trabalho prático, seria saber como que o que a gente faria com tinta para imprimir a nossa marca na cidade, qual a vontade que a gente tem, e conversar sobre isso, sobre se a gente já sentiu a necessidade de marcar algum lugar, se por brincadeira, ou como o Theo fala ali, que às vezes ele sente vontade de fazer desenho em algum lugar, com uma brincadeira com alguém que vai passar ali, ou deixar alguma marca, mas não sei, falar sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Não? A gente, na nossa proposta prática, eu acho que a gente gostaria de ter uma pergunta respondida, talvez, que seria, se você você fosse deixar sua marca com tinta pela cidade, o que você sentiria vontade de fazer? Qual seria a sua marca? Qual seria o processo disso, né? Seria uma marca com qual a intenção em algum local, se seria impresso como em vários locais para ser uma marca com ter muitas tiragens por aí, ou se seria um desenho por algum muro que tá feio no caminho que vocês passam e seria legal aquele muro tá mais alegre, mais divertido, ou alguma relação, sei lá, tem muitos grafites que eu acho bem legais que são rostos, e daí em cima do muro tem árvores. Essa brincadeira eu acho muito legal de fazer, mas enfim, qual a vontade de vocês, se vocês têm vontade, se tivessem que escolher uma floresta, mas a tua floresta, a gente quer saber como ela seria, Letícia, e aonde? Tu sente falta de alguma... seria provavelmente, então, no local sem planta, sem... Pois é. Então, a nossa proposta prática... Uma pomba? Ó, tem um significado para ti essa pomba, será? Será que... Eu acho legal também, não só, por exemplo, um traço ser específico, né? Mas como eu já vi aqui no Porto, agora me fugiu o nome do projeto, mas na Galeria Outro Porto tem 3 trabalhos deles lá, que eles colocavam animais silvestres. Na frente da faculdade do Centro de Artes ali, no Papoeira, teve uma vez ou duas já, alguns animais que foram rodando. Foi um projeto de uma pessoa que pegou animais, rato urbano, isso, exatamente, obrigado, Henrique, que pegou animais silvestres e, por fora, eu acho que eram lambes, e inseriu na cidade. E é uma marca, uma coisa até se pensar, os animais silvestres. Aqui na cidade, a gente já quase não vê, né? Que nem a Letícia estava falando, que sente falta de plantas. Então, é bem isso, assim, essa brincadeira do como fazer, assim, o que fazer, qual a nossa intenção se a gente tivesse que fazer esse trabalho, como que a gente faria? Eu acho que a proposta seria isso, gente. Vocês podem fazer ela físicas, com papel, caneta, tinta, carga de canetinha é legal também para riscar como se fosse... É muito boa. Se fosse algo mais tipo como tinta de spray. E tentar nos mostrar o que seria essa identidade. O que está falando, lembrei de quando cortaram uma árvore ali na Saldanha Marinha. Parece uns pichos de stencil de uma árvore cortada. Que massa! Simulando.
Cara, à vontade. Se tu acha que é uma mensagem que tu gostaria de passar, seria isso, como a tua manifestação artística, né? Como que tu colocaria dentro da sua cidade a tua identidade, o que tu acha que tu conseguiria talvez colaborar com a cidade como manifestação? Com os materiais que tu já tem em casa mesmo. Pode ser no computador também, né? Nós estamos nesse tempo online. Então, o material que tem em casa. Eu prefiro que a pessoa mexa com a mão ali para brincar de picho, de tinta, de pichação, assim, como se fosse, mas... Eu lembro também, a gente não falou muito sobre isso aqui, mas pelo menos aqui no movimento da minha cidade tem bastante as tags. E aí, uns meus amigos, que eu cheguei a morar com ele no coletivo de artes, eles tinham um caderninho cheio das tags que ele fazia. Então, antes dele ir pichar, ele grafitar, saía de madrugada mesmo, ele tinha planejado tinha meio que tirado foto, assim, do ambiente antes, da parede, e aí ele ia fazendo no caderno dele, assim, mais ou menos, e via as cores que ele tinha. Então, vocês podem fazer isso também, pegar um caderninho e fazer uma tag, ou fazer uma ilustração, se sintam bem livres, assim, sejam... A gente quer ver vocês mesmo, o que vocês gostariam de colocar nas suas. Massa. O Pedro falou que aqui, onde ele está, aqui em Araraquara, tem um anônimo que picha com stencil um lobo guará nos muros, próximo ao chão. É uma boa identidade que ele ganhou aí, né? Eu acho que é bem essa brincadeira que a gente quer propor. O que tu faria se fosse, né? Eu, como identidade, talvez seria legal fazer como algo assim como esse anônimo aí, né? Que ele é um anônimo, mas já não é tão anônimo assim, né? Faz uma extensão do Lobo Guará que já marcou o Pedro. Então, seria mais ou menos isso. Eu quero, talvez, mostrar uma curiosidade, não sei se vai dar para ver bem. Isso aqui é uma das primeiras latas de spray que foram fabricadas no Brasil, de 1982. Eu garimpei no armário da minha avó e guardei. Ela ainda tem coisa dentro, mas não sai nada. E eu achei bem curioso que, naquela época, tinha uma mulher estampando o rótulo. E era assim. Só para acrescentar mais uma curiosidade. Alguém tem alguma pergunta? Falar mais alguma coisa? Acrescentar, somar, multiplicar? Não. A gente vai deixar escrito também a proposta no mural. A proposta da atividade. Isso. A gente vai deixar escrito lá também a proposta para as outras pessoas que não viram a aula também, ou caso tenha alguma dúvida, mas alguém quer acrescentar alguma coisa? Então, acho que era isso. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado pela participação no chat.